Depois do jogo entre Grêmio e Cruzeiro, o Renato Gaúcho estava bravo. E aí o Ricardo vai pôr pra gente ouvir. Ele disse o seguinte, vamos ouvir o que o Renato falou. Se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, entendeu? Vou atacar também, vou chamar de mentiroso, vou chamar alguns de covardes, entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Se querem que a gente passe por dificuldades, alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito e sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissional com vocês. Deixa rodando o VT, ó. Aí aqui no Instagram ele falou, não sou de fazer ameaça, sou contra qualquer ataque de violência, quem me conhece sabe muito bem disso. Vou tentar explicar o que eu quis dizer. O que vemos cada vez mais no futebol é a total falta de respeito por parte de jornalistas identificados. O jogador tal é lixo, esse jogador é uma M3 pontinho, esse treinador tem que ser demitido, ofensas feitas todos os dias. Será que é fácil para os filhos dos jogadores, as famílias? E se durante uma entrevista um profissional do futebol respondesse, acho que seu chefe tem que mandar você embora, sua pergunta é ruim. Aí ele falou isso ontem depois do São Paulo. Com o futebol. Estão acabando com as entrevistas de jogadores, de treinadores, porque o que vocês pegam pesado é inacreditável. A minha vontade era de processar algum de vocês, para tirar um dinheiro de vocês. Não que eu precise, mas para dar para a instituição, qualquer pessoa, mas para dar trabalhinho para vocês. Porque vocês, alguns de vocês chegaram no máximo. Vocês não têm mais respeito com o treinador. Vocês não têm mais respeito com os jogadores. Quando eu dei a declaração, preste atenção que vocês também têm família, preste atenção que vocês também têm filhos. Negócio, quando eles vão para o colégio, vão no supermercado, vão numa loja, vão no shopping, eles podem ser xingados também. E aí vocês vão ver o que o jogador, a família do jogador, o filho do jogador, o filho do treinador passa. Eu tenho uma filha. E aí muita gente não entendeu o que eu quis falar. Ou se fez de trouxa que não entendeu. Ou é burro mesmo. Toda educação a gente tem com vocês. E vocês todos os dias, alguns de vocês ficam atacando a gente com palavrões, xingando, jogando a gente contra a torcida. Aí quando a gente procura jogar um ou outro de vocês contra a torcida, meu Deus do céu, está nos ameaçando. Qual foi a ameaça que eu fiz para vocês? Qual foi a ameaça? O cara que levou como ameaça, ele tem que voltar a estudar. Porque ele está sendo burro. É difícil ficar citando o nome. E outra coisa, eu não tenho bronca de ninguém na imprensa nacional. A minha bronca é com a imprensa gaúcha. Com alguns daqui. Então, não pensa que eu tenho bronca com a imprensa nacional, que não tem nada a ver com isso. É com alguns daqui. É na aldeia. Que os caras, eu sei exatamente o que os caras pensam. E o que eles querem, entendeu? Eles querem tudo. Então eles ficam atacando treinador, presidente, diretores, vice-presidentes, jogadores, porque eles acham que são intocáveis. É isso que eu falo para vocês. Aí quando um rebate vocês, vamos se unir, vamos soltar essa nota, vamos fazer aquilo. Esse tal de Ricardo Amaral, é isso? Que é presidente da SEG, é isso? Rogério Amaral, é isso mesmo? Esse é um débil mental. Esse é um idiota. Pela nota que ele ajudou a escrever lá. Eu vou falar por quê. Sabe por que você é um idiota, Rogério? Porque, infelizmente, o caso que teve ano passado, acho que foi ano passado, lá no Beira-Rio, com um cidadão, com uma criança no colo, na briga, ele brigando dentro do Beira-Rio, dentro do campo, com os jogadores do Internacional. O cara com a criança no colo, hoje ele é associado da Zé. E aí eu pergunto, quem é o idiota na história? É ele. Você, Rogério, você é o grande idiota. Eu estou te falando, você é um delinquente. Eu estou falando. E por favor me processe, que eu vou te processar também. Se quer dinheiro, não tem problema, não é briga de dinheiro. Vai em frente, você é um delinquente. Como presidente, olha o exemplo que você dá. Aí você quer soltar notinha? Que notinha que você quer soltar? Seja homem, assume a tua responsabilidade. Não fica se escondendo atrás das portas, atrás de matérias, atrás de notinhas. Então, torcedor aqui do Rio Grande do Sul, seja de qualquer equipe, o que tem que fazer é parar de seguir esse tipo de pessoas.
Se o cara quer criticar, está fazendo a crítica honesta, não tem problema nenhum, pode seguir o cara. No momento que o cara quer o clique de vocês, quer o dinheiro de vocês, não seguem esse cara. Que esse cara é um idiota. Bom, vou fazer minhas ponderações aqui e vou passar para vocês. Vocês sabem que eu não sou de ficar defendendo a imprensa. Primeiro ponto, não dá nunca para você colocar imprensa e personagens do futebol no mesmo patamar. Nunca. Até a gente fala aqui em tom de brincadeira, mas é sério. Quem entende de futebol aqui nessa mesa é o professor Sérgio. Nós somos curiosos. Eu trabalho na imprensa esportiva há 27 anos e me considero até hoje um cara que é curioso sobre o esporte. Eu não vou me meter ao conhecimento que o professor tem. Até por isso, o Renato é muito bem pago. Para aguentar isso, para aguentar essa pressão. E não é um mundo ideal, mas se precisar, ter uma segurança para a família dele, ter um carro blindado. A violência é repugnável. Você tem que ser totalmente contra a violência. E aí você falar que a família do jornalista vai passar pelas mesmas lamentáveis ameaças que famílias de jogadores passam, o William foi embora do Brasil. Porque tinha gente da torcida organizada na porta da escola dos filhos dele. Exatamente. É isso que o Renato quer para os jornalistas? O Renato, os caras que fazem pergunta para você, a vida inteira vão trabalhar e não vão ganhar o que você ganha em 3 meses. Entenda isso, que faz parte da tua profissão, a pressão que o torcedor faz, porque o torcedor é irracional em alguns momentos e vai apertar você. E aí você quer isso pro jornalista também? Ao invés de não querer isso para ninguém, tropeçou nas palavras. Agora, quando ele fala do presidente da Associação dos Cronistas Gaúcho, que tem torcedores trabalhando, ele tem razão. Tem torcedor trabalhando. E o torcedor que saiu na porrada com o jogador do Inter, hoje é influencer, fazendo pergunta em coletiva, credenciado. Com a filha no colo, com o filho no colo. E aí ele tem razão. Os gaúchos têm, por tradição, o professor trabalhou lá, a imprensa lá é identificada. Tem a imprensa do Inter, a imprensa do Grêmio. E aí se pegam pesado, e pelo que ele tá falando, é a própria imprensa do Grêmio que pega no pé dele. Os gaúchos que torcem pro Grêmio ficam pegando no pé dele. Tá errado? Tá completamente errado na minha maneira de ver jornalismo. E quando ele fala de caça-cliques, que é a parte final, que ele fala parem de seguir, eu fecho com ele na hora. Tem gente que tá fazendo mau jornalismo só pra caçar clique. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que funcionava por cliques. E aí eu falei, olha que curioso, o Corinthians está lançando o 3º posto de gasolina. Alguma história tem aqui, vamos descobrir. Sabe o que falaram na redação, professor? Vamos alugar um carro verde e vamos lá para ver se a gente é maltratado. Então tem uma parte da imprensa que está com a cabeça só pensando em clique. Que não tá nem aí para qual história é boa ser contada. A reunião de pauta é assim, o que vai dar audiência? Não, amigão. Reunião de pauta tem que ser qual é a história que vale a pena ser contada. Então, dito tudo isso, Renato errou feio em incentivar a violência, porque foi o que o Renato fez, mas ele tem um monte de razão num monte de coisa aí, professor. Olha, Thiago, o que o treinador passa, né, eu sou de uma geração que trabalhei com o Henrique Guilherme, Carmona, Barba, Henrique Guilherme, Calil, Roberto Carmona, José Calil. Sim, gente da imprensa que realmente os caras saíam para beber com os caras e ninguém falava nada, né? Hoje não tem nada disso e os caras metem o pau em todo mundo, né? Mas é dentro desta linha nova que você acabou de levantar que se faz o futebol, né? Você não, eu digo sempre que uma coletiva de imprensa não tem você não consegue se aprofundar dentro das perguntas, dentro do tema, porque é muito raso. E aí quando você fala, os caras falam, mas você acha que eu não entendo nada? Você tem que falar, não, você não entende nada mesmo. Porque as suas perguntas, elas não conseguem transcender o que precisa dentro do jogo, da leitura do jogo, do dia a dia do futebol. Ela perdeu... O mesmo cara fala, você tá dentro do jogo ganhando de 1-0, pô, seu time é bom pra caramba. E nesse mesmo jogo você tomou uma virada, pô, mas seu time é horroroso. Ele muda o comentário dele de acordo com o que tá acontecendo dentro do jogo, do resultado do jogo, não o jogo em si, né? Então aí acaba
há uma paciência por parte dos treinadores para responder dentro das coletivas, Tia. Isso daí... É como se não bastasse a imprensa Sim. que caiu pra caramba. Muito. Com todo respeito, esses influenciadores de time, Eu acho- precisava separar o que é jornalista e o que é Exatamente. influenciador. Eu acho que abriu demais, né? Eu acho que abriu demais também e acaba tendo uma coletiva de um nível, informação para o torcedor, que é do jogo, a gente não consegue ver. Porque aí quando tem uma perseguição pessoal, Beiço, o cara fica indo atrás do Renato, porque assim, quer pegar o Renato e fala assim, Renato, vocês tiveram uma enchente, um problema sério que atrapalhou o campeonato do Grêmio. Sim. O Inter também tem 21 pontos a mais que o Grêmio. Como é que você explica essa diferença? Aí você cria uma saia justa pra ele se explicar. Agora, você fica falando que o jogador é uma porcaria. Quero que eu falei que a gente falou outro dia sobre o Yuri Alberto. Você criticar, pô, o Yuri Alberto dominou de canela. É diferente de você falar assim, o Yuri Alberto não serve pro futebol. Então, assim, o Renato tem razão em muita coisa do que ele falou. Ele só errou na parte da violência de querer jogar torcedor pra ir atrás de jornalista. Ele deveria enfatizar o quanto é ruim o que os jogadores passam, não só os jogadores, pelo que você falou do salário e tal, mas por mais que eu não acho que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, a família dos jogadores, os filhos dos jogadores, igual a gente comentou o negócio da filha do William, enfim, mas eu acho que ele deveria enfatizar isso, mas deixar bem claro que ele não desejava isso pra ninguém, até pra dizer, é tão ruim que eu não desejo pra ninguém, mas que ele tem razão de que realmente pega... Quando eu falo de salário, eu não tô dizendo que é porque ganha muito tem que ser cobrado. O que eu quero dizer, o cara ganha muito por causa da imagem. Ele é muito exposto. Porque o camisa 10 do Juventus não ganha o que ganha o camisa 10 do Grêmio. Então o cara que vai jogar no Corinthians, no São Paulo, ele tá ligado que se ele perder um jogo, ele vai ter que ficar em casa. Isso é legal? Não, não é legal. Mas é assim. Porque Sim, não vai nunca deixar de ser assim. Porque assim, gente, eu vou citar nenhum político, tá? Político X, ladrão. Ladrão. Todo mundo sabe que é ladrão o político X. Pode ser qualquer um deles. Aliás, político, ladrão. Não precisa nem ter o X. Tá difícil achar um que seja bacana no Brasil. O Brasil perdeu a Copa do Mundo. No dia seguinte, entra no restaurante o Tite e o político X. Quem vai ser xingado? O Tite. Então, o brasileiro, ele tem uma motivação para se manifestar no futebol... Forte, né? Que não é igual em nenhum outro setor que ele se sinta prejudicado. Ele sabe que o cara é ladrão, mas não vai cobrar dele. Agora, do jogador, ele vai cobrar. Então, quando eu digo isso, a imagem dele mexe com uma paixão que faz ele ganhar bem, porque ele traz esperança, ele traz venda pro torcedor, mas ao mesmo tempo ele vai trazer cobrança, Beijo. Então, eu acho que a primeira coisa que se deve fazer é o que você falou, é separar o joio do trigo, o que é jornalista e o que não é jornalista. Porque tem muitos caras que são influenciadores que não têm formação nenhuma. Eu acho que quando você se forma jornalista, você aprende coisas sobre ética, né? Deve aprender, pelo menos... Você está sob a lei de imprensa. Isso é o que é importante. Você pode ser processado. Então eu acho assim que se na coletiva de qualquer time tem pessoas ali que não são jornalistas, né? Então, quem autorizou esses caras a entrarem e fazerem as perguntas? No caso do Rio Grande do Sul, foi o próprio Grêmio. Então, credenciado. Quem credencia hoje são os clubes. Você vai jogar no Corinthians, você vai lá fazer uma cobertura no Corinthians, você manda o pedido de credenciamento para o Corinthians. Sim. E aí você precisa ter a carteirinha da Associação de Imprensa. Sim. Então são dois que assinam embaixo. A Associação de Cronistas do Estado... E o clube que aceita. Sim, mas o que ele está falando, por exemplo, ele está falando provavelmente de um cara que não vai na coletiva. De um cara que emitiu uma nota, porque... Não, esse daí que ele falou é o presidente da associação. Então, exatamente. Então eu acho assim, hoje em dia, nas redes sociais, tem muitas páginas no Instagram, no Facebook, enfim, no YouTube, que tem muitos seguidores. Sim. E o cara tem essa voz poderosa ali. E ele fala muita besteira, porque ele é um idiota e tem muito idiota seguindo. Às vezes ele não é só um idiota, às vezes ele é um apaixonado. Entendeu? Não, mas peraí, às vezes é um apaixonado. Uma coisa é ser apaixonado. Muito idiota, outra coisa é você... O idiota é o agressivo. Eu posso te dar um exemplo, porque eu tava falando que as lives do Palmeiras foram engraçadas a semana passada pra gente encerrar o programa. Quando acabou o jogo do Palmeiras, eu vi coisas do tipo assim, até falamos pro Moraci, traz o diretor
traz o diretor antigo e dá um cheque em branco. Eu manjo mais que o Abel. Isso aí é Tudo um bem. apaixonado falando bobagem. Tudo bem. Aí você traz esse cara pro ambiente da entrevista coletiva. Então, mas é isso que eu tô falando. Isso que eu, não, mas Esse é o grande Não problema. dá. Então, Esse é não o grande dá. problema, Isso que eu tô né? falando. É porque a internet é livre. Ter vai ter. O cara lá. Não, hoje em falando dia, besteira. A qualquer questão um é tem onde uma, esse cara vai qualquer estar. um Ele tá tem só uma na página e fala o que Só na quer. internet. Porque não não pode há uma lei ainda séria regulamentando a internet e suas consequências. Por quê? Mas não dizem que isso é censura? Depende. Não, aí nós vamos entrar numa discussão louca, né? Depende. Beiço, não adianta assim, eu tô na internet, eu falo o que eu quiser. Amigão, você Então. estar na internet é você falar em público. Sim. Você não pode falar o que você quiser em público, se você vai prejudicar alguém, se você vai ter um Lógico, comportamento agressivo, lógico. se você vai ter algum tipo de Mas preconceito. eu sou a favor de uma regularização. Você não pode chegar lá e, você pode causar um assassinato, uma coisa grave, enfim, olha o papo Eu acho que a aí, grande questão grave. eu acho que é a coletiva. Eu acho que a coletiva que precisa melhorar. Os profissionais da coletiva. Porque na coletiva o cara tá ouvindo rádio, o cara tá Sim. vendo no YouTube. As coletivas precisam melhorar. O técnico né? tá nervoso, É lógico acabou o também. jogo. E isso, não, mas o cara tem que se controlar. Aí entra o que você falou, o cara ganha um caminhão de dinheiro, ele precisa se controlar. Que beliscar aqui, apertar aqui, Difícil. sai sangue igual, cara. Sim. Né? Então, na hora da coletiva, precisa ter. Quem tá mais calmo na coletiva? É o treinador que perdeu ou é o cara da imprensa que tá lá pra formular uma O pergunta? cara da imprensa tem que ter sangue frio. Então, Mas, ó, meu. eu participei de muita entrevista coletiva, para encerrar o programa mesmo. Participei de muita entrevista coletiva. E durante os meus primeiros 3 anos de imprensa, eu entrevistava o Felipão, porque eu era setorista do Palmeiras. E foram as entrevistas coletivas do Filipão que me fizeram crescer na carreira, porque um cara ouviu a maneira como o Filipão me tratava nas coletivas. Por quê? Porque eu nunca coloquei o meu sentimento de palmeirense acima da minha razão como jornalista. Sim. Então o Filipão sempre me respeitou. E esse respeito do Filipão me fez crescer e ser indicado para trabalhar na Globo. Porque o Elias Awad, jornalista, falou: vou te indicar para o Sport TV porque você é o Thiago que o Luiz Felipe cita pelo nome nas coletivas. E fazia coletiva junto com o Quesada, com o Osmar Garrafa, que hoje é apresentador, junto com a mesmo. Michele Janela. Beijo, Michele. Mas você tinha um cabelo bonito, né? Então, assim, a coletiva, eu concordo Obrigado. plenamente contigo. Quantas vezes o Filipão, dentro da tática dele, não usava a coletiva para dar recado? E a gente nunca apelou. Sim. A gente sempre manteve a linha. A gente chegou a falar: Filipão, por que você tá bravo hoje? Por que você tá tratando a gente diferente? Filipão pôs a gente dentro dessa linha. Filipão chamou a gente, me chamou dentro do vestiário para ajudar ele numa situação. Eu falei: como assim te ajudar? Não, porque tu é palmeirense. Foi daí que eu sou palmeirense. Qual que... Eu briguei com o Mustafa. Tô contando, hein? Briguei com o Mustafa. Queria dirigir o time de branco. Ele falou: vai ser técnico do Santos. Porque ele achava que branco à noite era melhor. E era o dia do casamento do assessor de imprensa dele. Ele falou: pode falar para todo mundo que eu briguei com o presidente. Eu falei: então eu vou falar. Pô, mas não fala essa parte do uniforme. Eu falei: tudo bem, essa parte do uniforme eu não vou falar. Mas vou falar que você brigou com ele. E que a briga foi feia. Então, assim, a imprensa... A imprensa virou muito amiguinha, que se acha muito amiguinha, parça e sacaneia outros que não se sente parceiro. Virou uma bagunça. Por quê? Porque eles falam as fases do jogo. Eles se acham entendidos, professor. Exatamente. É isso.